A Deus, aleluias, Deus seja louvado, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa. Acabamos de ouvir um hino maravilhoso e hoje vamos estudar um pouco da palavra de Deus, vamos ouvir a mensagem que Deus colocou no coração para ministrar a sua igreja. Aqueles que também estão em casa. Esse hino, ele tem tudo a ver com a mensagem de hoje, que ele diz assim, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Se você se entregar, se você der a sua vida para Jesus, se você se entregar, se você der a sua vida para Deus, você vai ver que nos maiores percalços, nos maiores turbulências da vida, nas maiores dificuldades da vida, Ele vai estar com você e Ele vai cuidar de você. E Ele vai até te disciplinar, Ele vai até deixar que você quebre a cara um pouquinho. Mas se você se rendeu a Ele, você vai ser vitorioso. Amém? Eu queria começar a noite de testemunho com testemunho, né? Senão não seria noite de testemunho. Há umas 4 semanas, há mais ou menos um mês atrás, o pastor, ele me avisou que eu ia ter essa grata oportunidade, que para mim é uma honra, é um privilégio estar ministrando a palavra. E eu fiquei, e confesso que eu falei, a responsabilidade de ministrar a palavra e a responsabilidade de subir no altar, subir no púlpito e ministrar a palavra de Deus, ela é muito grande. E eu falei, bom, mas vai ser fácil, eu já li a Bíblia 5 vezes, para pregar a palavra vai ser fácil. Eu pego um tema, por exemplo, pego Jesus, né, vou falar sobre Jesus, e Jesus, tantos milagres que Jesus fez, vai ser fácil pregar. Você pega, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, é um tema que dá para falar 2 horas sobre esse tema, né? Pega, por exemplo, o cego, Bartimeu, também é um tema que dá uma mensagem bem bonita e bem extensa. Você pega, por exemplo, um dos milagres de Jesus, Lázaro, né? Também dá outra mensagem. Todos os milagres de Jesus, se você pegar todos eles, eu falei, vai ser fácil. É só falar de Jesus que o negócio vai ser tranquilo, né? Mas aí eu parei e pensei, eu falei, Senhor, a palavra não é minha. Senhor, a palavra é sua. Me dá uma palavra para falar para a sua igreja. E aí, na segunda-feira, antes de sair de casa, eu orei e Deus me deu uma palavra para falar com a igreja hoje, no dia de hoje, e eu fui pedindo a confirmação dessa palavra até o meu trabalho. Aí, quando eu cheguei no meu trabalho, impressionante como Deus faz cada coisa assim, que Deus confirmou a palavra. A minha esposa, ela não gosta de falar, mas eu tenho que falar porque é um testemunho, né? A minha esposa, ela tem costume de manhã, pela manhã ela acorda, faz o café, prepara o almoço que eu levo na marmitinha, né, que eu como lá na loja, lá no meu trabalho, e ela tem o costume depois, enquanto eu me troco e tudo, ela lê a Bíblia e ela sempre escreve sobre aquilo que ela leu, ela sempre escreve aquilo que ela entendeu, ela sempre coloca, ela explana tudo aquilo que ela entendeu. E quando eu orei de manhã, e eu estava indo para o trabalho, Deus tinha me dado uma palavra que era no livro de Jeremias. E, às vezes, eu pego essa mensagem que ela deixa lá na casa, às vezes ela coloca dentro da Bíblia, às vezes ela coloca na sala, às vezes ela deixa no quarto, ela não tem um lugar para deixar, ela vai deixando lá. Acho que é de propósito para a gente ler mesmo, né? Ela faz isso. E aí eu peguei essa mensagem, algumas eu pego e vou lendo no trem, né? E, às vezes, eu deixo na loja. E quando eu cheguei no meu local de trabalho, a primeira coisa que eu faço é ir para a minha mesa, abrir os e-mails, para ver se tem algo urgente para fazer ou para resolver. E em cima do teclado do computador estava a mensagem que ela tinha escrito
e que eu tinha pedido para Deus dar uma mensagem, Deus me deu uma mensagem que está em Jeremias, capítulo 29, e impressionante que nos mesmos versículos 11, 12 e 13, antes de começar a mensagem, eu queria ler o que ela escreveu, achei lindo, maravilhoso, e depois a gente vai ler o livro de Jeremias, no capítulo 29, o versículo 11, 12, 13, até o 14. Mas prestem atenção no que ela escreveu. Ela colocou assim, e já faz tempo, ó, porque não foi agora, já faz tempo. Eu achei em cima do teclado da mesa lá do meu trabalho, justamente quando eu tinha pedido a confirmação de Deus, e Deus confirmou essa palavra no dia que eu estava orando. Ela escreveu assim, ó, todos somos encorajados por um líder, que nos impulsiona a seguir adiante. Alguém que acredita que podemos fazer a tarefa que nos deu e que estará conosco por todo o caminho. Deus é esse tipo de líder. Ele conhece o futuro e seus planos para nós são bons e cheios de esperança. Uma vez que Deus sabe o que está por vir, fornece nosso programa de trabalho e permanece conosco à medida que cumprimos a sua missão. Podemos ter uma esperança ilimitada. Isto não significa que seremos poupados da dor, do sofrimento ou das dificuldades, mas que Deus nos ajudará a vencer as lutas até alcançarmos um fim glorioso. Deus não esquece do seu povo. Amém? Agora eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias, vossas Bíblias, no livro de Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler o versículo 11, 12 e 14. Vocês vão entender por que ela escreveu isso. Eu achei essa mensagem e ela me deu a confirmação da pregação de hoje. Amém? O livro de Jeremias, só antes da gente ler essa passagem, só para os irmãos entenderem, acho que todos aqui conhecem a história do profeta Jeremias, mas o profeta Jeremias ele tem um chamado lindo, maravilhoso, porque o chamado do profeta Jeremias foi diferente do profeta Isaías, do profeta Ezequias, porque Jeremias ele foi separado, foi escolhido, foi chamado dentro da barriga da mãe, antes que ele ainda era um feto. E isso é interessante, porque Jeremias, deixa eu ver se eu acho aqui para ler para os irmãos, porque isso é interessante, porque Jeremias, ele se nega, quando Deus chama ele era um menino, ele era uma criança, e ele se nega, ele fala, não é que ele se nega, ele fala, eu não sou capaz de desempenhar tamanha tarefa. Imagina, eu profetizar para a nação, e Deus falou, antes que você cerrasse a madre, ou seja, antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu já te separei e consagrei você profeta entre as nações. E Jeremias falou, mas como que eu vou falar? Eu sou uma criança. E Deus falou, não tenha medo, fala tudo o que eu mandar. Deus tranquilizou Jeremias, Deus falou, eu estarei com você. Então foi um chamado muito lindo. Você imagina, antes do cara nascer, já ter essa intimidade com Deus. É maravilhoso. Então vamos ler no capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11, 12, 13 e 14. Amém? Essa palavra não é também do profeta Jeremias, também não é da Heloísa, não é minha, não é do pastor, é do Senhor. Essa palavra é de Deus. Amém? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, aliás. Isso é uma palavra para a igreja, tá? Para o povo de Deus. Não é para uma pessoa, é para o povo de Deus. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Só vale se for de todo o coração. De meio coração, 1/3 de coração não vale, tá? Aí, completando o versículo 14. Aí sim, se for de todo o coração, Deus diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde
Eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde eu deportei, diz o Senhor. Eu li na NVI. Amém? Irmãos, para a gente entender essa passagem, a gente precisa primeiro entrar no conteúdo, né, da história. Por exemplo, essa passagem, quem escreveu? O profeta Jeremias. Mas ele foi tomado pelo Espírito de Deus, porque não é Jeremias, ali é o Senhor, ele fala, eu, o Senhor. É Deus que está escrevendo aquela carta. Né? Então, quem escreveu? Para quem ele escreveu? Né? E por que ele escreveu? É isso que a gente vai tentar entender essa noite. Eu espero que vocês entendam o que eu entendi, porque para mim ficou claro. Né? Então, eu fiz aqui um esboço aqui para não esquecer de tudo que eu li, que eu entendi, porque a gente sabe que está aqui em cima, de vez em quando dá uns brancos, que a gente não tem a experiência do pastor. Aqui em cima eu sou um inexperiente, igual Jeremias. Jeremias falou, eu não tenho experiência, eu sou novo, eu não sei nem falar, como Moisés também falou para Deus, eu não sou pesado de língua. E Deus falou, você vai falar. E Moisés foi e falou. Então, quando Deus chama, não tem como a gente negar, a gente tem que ir e deixar Deus nos usar. Né? Então, eu queria começar a explicar, tentar explicar para os irmãos, que naquela época, quando Jeremias escreveu essa carta ela era dirigida para todo o povo judeu que estava exilado na Babilônia. Mas ela tinha um foco principal, que era principalmente para os líderes, para os anciões, para os profetas, para os sacerdotes. Era para todo mundo, mas mais focado na liderança dos judeus ali na Babilônia. Inclusive, Daniel estava ali, Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam ali. Né? E por que Deus chamou Jeremias? A gente tem que entender todo o processo, né, para a gente chegar lá no final e poder sair daqui cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que faz a transformação em nossas vidas. Naquela época havia um momento de tensão muito grande naquela região da Judéia. O reino do norte já tinha sido tomado, né? Então, os babilônios, o Egito e os assírios estavam brigando para tomar o reino do sul, que era de Judá. E Jeremias era filho de Euquias, da cidade de Anatote, próximo ali de Judá, ali mais ou menos uns 4 quilômetros próximo de Judá. E ele era ainda um garoto, mas havia um clima de tensão muito grande ali naquela região. Mas Jeremias, ele não era só um profeta, Jeremias era um sacerdote também. Não estou saindo do foco aqui, esquecendo da câmera aqui, perdão aos irmãos que estão em casa. A gente vai falando da palavra de Deus, vai se empolgando, né? E Jeremias também era um sacerdote. E havia um conflito ali, o egípcio, a Babilônia, os assírios querendo dominar aquela região, né? E Deus permitiu que aquilo acontecesse, né? E Jeremias profetizou, lá no capítulo 25, depois quem for ler o livro de Jeremias, aconselho que vocês possam ler em casa para entender, no capítulo 25, Jeremias profetizou que Babilônia iria dominar, que Babilônia iria ganhar essa batalha, que o povo seria escravo da Babilônia, cativo na Babilônia, exilado na Babilônia. Jeremias profetizou, ele até sofreu por isso, porque os falsos profetas, no capítulo 29, versículo 8 e 9, os falsos profetas falavam aquilo que o povo queria ouvir, falavam que não vai ter juízo de Deus, que eles não iam ser elevados, que eles iam ficar numa boa, tranquilo, que Deus ia botar a mão ali, ia curar, ia libertar, ia destruir todo mundo, né? Como Deus sempre fez, né? Mas só que não foi bem assim, né? E Jeremias falou, Babilônia vai vir e vai tomar, né, toda a cidade, vai tomar todo mundo, e dito e feito.
Só que Jeremias sabia, mas o povo não sabia, que Babilônia era um instrumento na mão de Deus para o juízo de Deus. Aí vocês falam assim, mas por que o juízo de Deus? Por que Deus permitiu esse juízo? Aí você para e pensa comigo. Deus, ele prometeu a terra a esse povo, a terra prometida, né? E ele tirou dali daquela terra os amorreus, os jebuseus, os perezeus, os cananeus, os filisteus, né? Para dar a esse povo. Por que ele tirou esse povo, os jebuseus, os cananeus, os perezeus, de lá? Qual foi o motivo? Porque esse povo não tinha nada a ver com Deus. Esse povo praticava idolatria, esse povo praticava paganismo, esse povo praticava feitiçaria, esse povo adorava Satanás. Então Deus falou, não, eu tenho uma promessa para um povo que vai me adorar. E esse povo que vai me adorar é que vai tomar posse da terra prometida. E Deus tirou esse povo de lá e colocou o povo judeu na terra prometida. Só que o povo judeu começou a fazer as mesmas coisas que os cananeus, que os jebuseus, que os perezeus, que os filisteus. E Deus falou, opa, peraí. Se os caras que é lá de Satã, eu não permitir tal coisas horrendas, coisas horríveis, eu não vou permitir que o meu povo que eu escolhi para ser santo e separado para mim, praticar essas coisas. Aí Deus falou assim, vamos fazer o seguinte, Jeremias, você vai avisar que vai ter uma coisa aí que nós vamos ser cativo na Babilônia. Porque Jeremias foi por 2 vezes. Lá no capítulo 25, você vai ver que o profeta Jeremias, ele profetizou que ia haver esse domínio da Babilônia, e ele profetizou que se o povo se arrependesse, Deus ia livrar o povo. Mas o povo se arrependeu? Não. Tanto é que Babilônia foi lá e tomou todo o reino de Judá como cativo e levou para a Babilônia. Então, Deus falou assim, agora é necessário a disciplina. Eu preciso disciplinar esse povo, né? Eu preciso corrigir esse povo. Eu preciso dar a esse povo uma lição, um remédio. Então, Deus permitiu que o povo fosse exilado na Babilônia, não foi por maldade. Primeiro, Deus permitiu porque o povo se afastou do Senhor. E nós acabamos de ouvir um hino aqui, né? Eu sou teu e tu é meu. Se você é do Senhor, se você entrega a sua vida ao Senhor, você não tem que ir atrás de feitiçaria, você não tem que ir atrás de idolatria, de adorar outros deuses. Você tem que adorar o Senhor. Ele é o teu Criador, Ele é que te formou, Ele é que te fez. É só Ele e mais ninguém. Então, o povo se afastou da presença de Deus. E aí houve esse castigo. E foi um remédio, foi amargo. Claro que foi. Porque comprometeu. Eles perderam a terra prometida ali, né? Eles perderam a terra prometida. Então foi um remédio amargo e duro. Só que olha só como que é. Depois, se vocês em casa, vocês tiverem tempo, leia o capítulo 29 do livro de Jeremias todo. Porque olha só a complacência de Deus. Lá no versículo 4 até o 7, eu vou ler para os irmãos entenderem. No capítulo 29, o versículo 4, Deus sabia que o povo estava sofrendo. Deus sabia que o povo estava escravo. Mas olha só a recomendação e a preocupação de Deus com o seu povo. No versículo 4 ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha só, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas.
Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem a mim em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Então Deus ele estava preocupado. Jeremias, tomado pelo Espírito do Senhor, ele escreve essa recomendação. Ele fala: olha, procure a paz, procura viver pacificamente ali com os inimigos. Pode casar, pode dar as filhas em casamento, multiplique-se, porque Deus sabia que ia chegar o momento que ele ia tirar aquele povo dali e voltar aquele povo de novo para a terra que ele tinha prometido. Deus sabia, então Deus queria que o povo se multiplicasse, que o povo fosse grande, multidão, para que ele, quando saísse dali, voltasse para a terra, saísse do exílio, voltasse para a terra, e um número muito grande, um número maior, porque foram 70 anos de açoite, 70 anos de castigo, algumas prisões, muitos morreram ali. Mas Deus estava preocupado, porque Deus sabia que ia vir o dia da salvação. Então aqui nós estamos pregando, irmão, aqui nós estamos pregando salvação, tá? Estamos pregando salvação. E prosperidade também. Se você prestar atenção nas palavras, você vai ver que tem muita coisa aqui que envolvendo o agir de Deus nas nossas vidas também, nos dias de hoje, tá? É sempre bom lembrar, a gente lembrar, irmãos, que esse juízo, mesmo sendo severo, mesmo sendo doloroso, ele foi necessário, ele era necessário, porque Deus ele não ia permitir Deus não permite que um filho dele se perca, quanto mais todos os filhos dele, né? Todos os filhos dele se percam. Então, foi uma forma que Deus encontrou para poder corrigir o povo, né? Mas acontece o seguinte, havia ali também, como eu falei no versículo 8 e 9, os falsos profetas, e os falsos profetas, eles profetizavam que esse cativeiro ia durar no máximo 2 anos, e que Nabucodonosor, olha como Deus age de forma assim maravilhosa, né? E que Nabucodonosor iria libertar o povo, e no final de todo o livro de Jeremias, no final, Nabucodonosor acaba quase que, eu entendo, que se convertendo, através de Daniel. Né? Quando ele coloca Daniel ali na cova, ele não tinha outra saída a não ser jogar Daniel na cova dos leões, mas de manhã ele está lá perguntando: Daniel, você está aí, você está vivo? Você está entendendo? Aí depois ele põe um decreto: nenhum Deus aqui é tão grande quanto o Deus do Daniel. Né? Então Nabucodonosor acaba se convertendo, e os falsos profetas achavam que Nabucodonosor iria libertar o povo antes dos 70 anos que Jeremias tinha profetizado que seria os 70 anos. Né? O profeta Jeremias, né, ele nessa carta que ele escreve, especialmente para os anciões, para os líderes, para os sacerdotes, né, ele fala que ali haveria sofrimento, ele fala. Na verdade, a carta, o livro é do profeta Jeremias, mas essa carta quem escreveu foi Deus, porque ele estava ali totalmente inspirado por Deus, né? E eu queria só deixar um adendo para os irmãos entenderem que durante toda a nossa vida, né, aqui na Terra, parece que, às vezes, alguns momentos de nossa vida, a gente está num beco sem saída, que a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, nós estamos sendo os escravos dos nossos próprios medos, a gente não consegue dominar as nossas emoções, escravos dos nossos desejos, né, da nossa carne, parece que a gente está preso, né, e parece que a gente está no nosso próprio cativeiro interno, né?
A gente está assim, a gente às vezes já acorda, já fala, meu Deus, tanta coisa, é isso, é aquilo, e a gente já fica achando que nada vai dar certo, que está tudo errado na nossa vida, né? Então, às vezes, até Deus permite que a gente realmente pense assim, ou age assim, ou passe por esses desertos, por esses cativos, por esse fogo, por essas provas. Deus permite. Mas você pode ter certeza, irmão, que enquanto Ele está permitindo, Ele também está trabalhando. Ali Ele está te tratando, está te curando, está te fazendo um ser humano melhor, está fazendo de você uma pessoa melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, um cristão melhor. Deus está trabalhando com você. Enquanto você estiver ali na prova, dê glória a Deus, irmão. Dê glória a Deus, porque é fácil adorar a Deus quando está tudo bem, a conta bancária está boa, quando não falta nada, quando as contas estão em dia, aí é fácil. Mas é na hora que o negócio aperta, que a gente está no estreito, é que Deus quer ver a nossa fé. O pastor Domingo pregou sobre fé. É aí que Deus separa o joio do trigo, que Ele fala assim, esse realmente é o meu filho amado, é esse que eu quero, guerreiro, valente, que não me abandona. Né? Então, irmãos, às vezes a gente, como ser humano, é normal a gente se sentir fragilizado, mas a gente não pode perder a esperança, não pode perder a nossa força, porque a nossa força ela está no Senhor, não está em nós, ela está em Deus. Aleluia. E então, esse capítulo 29 de Jeremias, o versículo do 11 ao 14, ele ensina ao povo que está cativo na Babilônia a crescer no sofrimento, né? Crescer em meio à dor. Aí você fala assim, poxa, mas é possível crescer em sofrimento? É possível crescer em dor? Sim, claro que sim, é possível. Mas só é possível se formos capazes de nos submeter a Deus e a sua palavra e a sua vontade, senão não. Se você se submeter a Deus, a palavra de Deus e a vontade de Deus, você vai conseguir prosperar, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na dificuldade. Entendeu? Por quê? Porque o pensamento de Deus em relação a nós é de paz e de prosperidade e crescimento. O que Deus pensa de nós, paz, prosperidade e crescimento, é mais do que suficiente para a gente ter esperança. Então, nós precisamos crer que Deus tem ótimos projetos para nós. Temos que suportar as aflições e visualizar um futuro glorioso no Senhor. Né? O fato, irmãos, é que Deus é poderoso para nos ajudar e nos libertar de toda opressão. Toda opressão. Deus ele tem poder para tirar você de qualquer cativo. Deus ele tem poder para tirar você de qualquer enfermidade. Deus ele tem poder de tirar você de qualquer dificuldade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela acadêmica, seja ela profissional. Deus, ele tem poder para tudo, porque Deus faz quando Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, e se Ele não quiser fazer também, Ele é Deus. E Deus, ele tem essa relação com o seu povo de... às vezes, Deus, quando levantou o profeta Jeremias, Deus falou, Jeremias ele é conhecido como o profeta chorão, porque Jeremias ele apanhou muito, mas Deus nunca abandonou ele, Deus sempre estava ali com ele, né? E falou, Jeremias, você vai falar o que eu mandar e eu estarei com você. E realmente Deus sempre esteve com o profeta Jeremias e sempre esteve com o seu povo. E Jeremias, no momento antes da Babilônia tomar o reino de Judá, Jeremias ele avisava o povo, só que os falsos profetas falavam, não, isso não vai acontecer, né? Então, depois que eles estavam cativos na Babilônia, Deus fez com que Jeremias enviasse essa carta ao exilado, e essa carta é uma evidência clara,
que Deus iria trazer o povo de volta, que Deus não tinha abandonado o povo, assim como nunca vai abandonar o seu povo. Embora Deus estivesse triste com o povo, pelo comportamento do povo, que estava praticando coisas horrendas, coisas horríveis, Deus trouxe o juízo, sim, mas Deus, ele confortou aquele povo, porque ele, através da carta de Jeremias, ele sabia, o povo sabia que a palavra de Deus, ela ia se cumprir. E isso serve para nós também, porque a gente sabendo que a palavra de Deus, ela vai se cumprir em nossa vida, reforça a confiança de todos nós, que esperam o cumprimento das promessas de Deus. E hoje, uma dessas promessas é que por meio de Jesus, que nos libertou de todo o pecado, o reino de Deus vai trazer paz e vai nos dar um futuro e a esperança de viver com Ele na eternidade. Então, é assim, por meio de Jesus, pela morte de Jesus na cruz, hoje nós não precisamos mais ser levados cativo. Hoje nós não precisamos mais ser escravo de ninguém. Porque quando Deus enviou seu Filho, a Bíblia diz que nenhum pecado há para aquele que está em Cristo Jesus. Nós estamos livres, estamos libertos, estamos salvos. Porém, irmãos, essa mensagem, ela deixa algo assim poderoso no coração da gente. Por quê? Porque Deus, como Deus não abandonou o seu povo, depois o povo volta, lá no capítulo 30, já começa, vai até os 50, a volta do povo de Israel para a terra prometida. O rei Dário, o rei da Pérsia, ele toma a Babilônia e ele liberta o povo. Depois dos justinho 70 anos que o profeta tinha profetizado. Passaram-se 70 anos. O rei Dário da Pérsia vem, toma a Babilônia e liberta o povo. Fala, pode voltar para Jerusalém. Aí eles voltam para Judá, voltam para Jerusalém, voltam para Anatote, constroem o muro, constroem o templo, tudo novamente. E ali ficou tudo tranquilo novamente. Então, irmãos, essa palavra é a promessa de Deus às nossas vidas. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, por maior que sejam as nossas dificuldades, mesmo que a gente sofra a nossa vida inteira, mas a nossa vida não é aqui. A promessa de Deus, a palavra de Deus que está falando. Deus, ele tem um compromisso com a sua igreja, ele tem um compromisso com o seu povo, com aquele que busca ele, com aquele que é fiel a ele. E o nosso compromisso com Deus vai durar aqui até a gente morrer, mas saber que vamos viver com ele na eternidade, isso é coisa maravilhosa. E Deus tem essa promessa para o seu povo. Hoje, naquela época, era o povo judeu. Hoje somos nós. Nós somos descendentes de Abraão, né? Deus não tinha feito a promessa para Abraão, que ia fazer dele uma grande nação. Deus não tinha feito a promessa para Moisés, que ia dar terra prometida para Moisés, e deu. Só que o povo se rebelou. Aí Deus teve que mandar um remédio, um castigo, um cativeiro terrível, até que o povo se arrependesse. O povo não se arrependeu. Então foi os 70 anos ali certinho, até que o rei da Pérsia vem, toma a Babilônia e liberta o povo. Então, irmãos, eu queria deixar bem claro para os irmãos, e eu quero ler mais uma vez essa passagem do profeta Jeremias, no capítulo 29, do versículo 11 até o 14. Prestem atenção. Deus falando, eu estou lendo na NVI. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. O povo ali, ele estava cativo, ele estava prisioneiro, ele estava sob o domínio de um povo cruel, o povo babilônio. E Deus manda Jeremias, pede a Jeremias, escreve essa carta e diz que
O plano de Deus para o seu povo é de fazer prosperar, é de dar um futuro melhor, é de dar esperança. Nós temos que se apegar nessa palavra. Amém, irmãos? Temos que se apegar nessa palavra. E Deus ainda, ele diz aqui, ó, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Olha aqui outra promessa de Deus. Você vai clamar no momento do cativeiro, no momento da prova, no momento da dificuldade. Você vai clamar, você vai orar, você vai vir a Deus e Deus vai te ouvir. Ele vai te ouvir. No 13 ele completa, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha isso, Deus está com os ouvidos atentos para te achar, para te ouvir, para te abraçar. Deus, ele quer ouvir, ele quer te proteger, ele quer te guardar. Tanto é que no 14 ele diz, eu me deixarei. Olha, Deus está disponível para qualquer um de nós. No versículo 14 ele diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ele está disponível para nós, ele está deixando com que a gente encontre ele, desde que a gente o procure de todo o coração. E os trarei de volta do cativeiro. Qual que é seu cativeiro hoje, irmão? O que está te aprisionando? Irmã que está em casa, irmão que está em casa. O que está te afligindo, o que está te angustiando, qual que é seu cativeiro? Busca Deus, ora a Deus, Ele está querendo te ouvir, Ele tá deixando você encontrar Ele, Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Qual que é o seu cativeiro? Porque Ele diz aqui, eu os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações, não é só mais a nação de Judá, é todas as nações. São brasileiros, são africanos, são indígenas, são americanos, são europeus, são asiáticos, são todas as nações. Por quê? Todas as nações. E todos os lugares. Todas as nações e todos os lugares. Por quê? Porque Deus permitiu que a gente nos dispersasse, que a gente tivesse em todas as nações. E Ele vai nos trazer de volta para o lugar de onde Ele nos deportou. Sabe quando vai ser isso? Maranata. Quando o Senhor Jesus voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, Deus vai reunir o seu povo. A irmã Duda, ela abriu o culto, dizendo que Deus tem uma casa preparada para cada um de nós no céu. Que Ele é o Pai. Ele está preparando uma casa para cada um de nós. Ele vai reunir o seu povo. Ele vai tirar a gente, porque parece, né, irmãos, que nós estamos vivendo num cativeiro. Pessoas não podem sair de casa. Pessoas não podem se abraçar. Pessoas estão trabalhando em casa, não podem sair de casa nem para trabalhar. Pessoas, o mundo sem gentileza. Eu estava vindo agora no trem, eu estava até pensando comigo, poxa vida, você colhe aquilo que você planta. Quando eu era jovem, quando eu pegava um trem cheio, se tivesse uma mulher ou uma pessoa idosa, eu me levantava para a pessoa sentar. E o trem estava lotado. E eu acabei de entrar no trem, uma jovem levantou, o senhor quer sentar? Eu falei, não, fica à vontade. Eu falei, como que é, né, as coisas, né? Se você faz, mais cedo ou mais tarde, vão te retribuir. A mesma coisa foi no ônibus. E eu fazia isso quando era jovem. Hoje eu já não levanto assim para jovem, não, para mulher, mas se for um idoso, uma grávida, eu ainda levanto. Mas você vê, eu sempre tive essa preocupação de ceder lugar. Então, mas você vê, hoje em dia, as pessoas estão muito individualistas. As pessoas, elas não pensam no próximo. As pessoas, elas não estão proibidas de muitas coisas, né? Nunca se teve tanto entretenimento, internet, filme, Netflix, livros, tanto entretenimento, e tantos jovens, tantas pessoas. A senhora que trabalha comigo na limpeza, a neta delas, 17 anos, se jogou de um prédio em Carapicuíba. Tantos jovens se matando, se suicidando com esse monte de entretenimento. Então, irmãos, é isso que eu quero deixar para vocês, é essa palavra que eu quero deixar para vocês, que Deus, Ele está pronto, Jesus está voltando, e Deus, Ele vai resgatar o seu povo, assim como
no livro do profeta Jeremias. O plano de Deus para o seu povo é plano de salvação. Nós estamos pregando aqui salvação. Então busque a Deus, ore a Deus, Ele está te ouvindo, Ele está à sua disposição. Obedeça, não faça igual o povo rebelde que praticava e adorava outros deuses. Continue adorando o Deus, o Senhor, nosso único e suficiente Criador, nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, eu quero estar aqui para ir com Ele, para subir com Ele. Amém, igreja? Amém. Assim, pastor, encerro a minha participação no dia de hoje. Obrigado.